O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com essa cura do paralítico, Jesus manifesta o seu papel, a sua missão de Salvador, de uma forma que é muito clara para todos nós. O ser humano desligado da sua relação com Deus, rompido com Deus, ele cai sobre a natureza e fica preso na dinâmica própria da natureza, que é aquela de uma conservação de uma vida e que ao mesmo tempo está destinada ao ser humano sem a sua ligação com Deus, que é a fonte da verdadeira vida, a fonte da vida eterna. Ele acaba como esse paralítico. E realmente é o paralítico, ou seja, aquele que não pode mais caminhar pelas próprias forças. Durante toda a história da humanidade, a gente encontra. E parece que cada geração, de certo modo, compõe a sua própria versão de uma tentativa de autossalvação, e todas elas fracassam, porque o ser humano não é capaz de salvar a si mesmo. Ele é paralítico, está paralisado, está preso, numa prisão, nos condicionamentos que levam ele a continuar desligado da fonte da vida, que é Deus. Então, Jesus dirige a palavra nesse homem doente aqui, ele dirige a palavra a todo ser humano. Interessante que aqui na versão de Lucas, Jesus chama esse homem de homem, ser humano. Ou seja, em ti
eu comando e dou a ordem a todo ser humano, a toda a humanidade, e digo a todos: o teu pecado está perdoado, tua ruptura com Deus está consertada, você não é mais escravo. Na versão de Mateus, Jesus manifesta aqui o amor do Pai. Ele se dirige a esse homem e diz: filhinho, teus pecados estão perdoados. Tanto numa forma quanto noutra, o Evangelho nos traz essa condição do ser humano, o desejo, o plano que Deus tem para todo ser humano, ou seja, de ser filho no Filho, filho no seu Filho Jesus Cristo. Então, aqui começa a restauração. Homem, teus pecados estão perdoados. Depois vem a consequência disso. Aquele ser humano que estava antes paralisado, não tinha vida em si mesmo, agora tem a vida, porque recebe toda a vida do Filho, entra em comunhão com a vida do Filho, e assim pode caminhar. Agora não é escravo mais desse leito, mas pode carregar esse leito caminhando com as próprias pernas. E por isso Jesus completa de uma forma visível esse sinal que já aconteceu no interior desse homem. Os pecados, a prova que os pecados estão perdoados é que ele volta a caminhar. Nesse tempo de advento, irmãos e irmãs, nós somos chamados a ver e examinar no nosso coração quais são aquelas coisas, aqueles condicionamentos que não permitam que a gente caminhe, que fazem com que a gente sempre caia no mesmo ponto. E parece que a nossa vida anda em círculos, a gente tenta ir para frente e outra vez dá uma volta e volta para os mesmos erros, para os mesmos pecados, para as mesmas limitações. Como aquela senhorinha que ia confessar com o padre e só dizia assim para ele: padre, a mesma com os mesmos. Como dizendo, só aquela mesma que vem todo dia e com os mesmos pecados de sempre, né? Só falta plastificar ali a listinha de pecados para não ter que escrever duas vezes, né? Então, se a gente experimenta assim, que a gente não progride, que a gente não avança na nossa vida, é a hora de a gente se colocar diante de Cristo com a confiança desse paralítico e confessar diante dele: é só o teu perdão que pode me libertar. Eu não posso me libertar. Eu não posso caminhar na vida, porque eu tento caminhar, tropeço, caio de novo. Só o teu perdão pode desembaraçar minhas pernas, pode me dar força para que eu já não seja escravo dos meus condicionamentos, dos meus pecados, das minhas heranças, dos meus defeitos, das minhas limitações, das minhas misérias, etc. Mas que eu possa ser libertado desse leito, dessa cama, onde eu fico sempre caído, por causa do pecado. Então, que nesse advento seja realmente um momento para a gente crescer no nosso coração esse desejo, que é um reconhecimento. Não somos nós que salvamos a nós mesmos, mas temos um Salvador, Jesus Cristo, que nos ama, que nos levanta e que nos diz: toma a tua cama, sai caminhando. Agora a minha força te dá força para caminhar e seguir em frente na tua vida.